Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 principais dicas sobre a lei da atração, né? A gente tem vários materiais sobre isso e o pessoal sempre tem essa dúvida, né? Diego pergunta, né, para mim, Diego, como que eu faço para fazer a lei da atração funcionar na minha vida? Eu já vi vários vídeos, já comprei curso, já viajei, né, para entender um pouco mais, até mesmo podcasts, outros podcasts sobre isso, mas basicamente às vezes fica meio travada em relação ao entendimento, né? Você tem que entender que tudo é magnético, tudo é matemático, né? Quando você entende a matemática de tudo, você entende que existe uma equação, né? Então, é aquela coisa que você às vezes não gosta, né? Tem gente que não gosta de matemática, porque às vezes você aprendeu a matemática na força, às vezes na escola, né? Então, às vezes não tem aquela paixão, às vezes até o professor não tinha paixão pela própria matemática. Mas pegando nossos conceitos, né? A gente tem até a academia, né, da Alquimia da Mente que a gente ensina isso. Pitágoras, né, ele falava muito sobre a matemática. Então, se tudo é matemático, tudo tem uma ordem de ser. Se tudo tem uma ordem de ser, você atrai aquilo que tem que acontecer. Então a equação da sua vida depende de você. Então você é o protagonista para você criar essa equação, administrar essa equação e fazer com essa equação ou ela aumente em termos financeiros, em termos emocionais, espirituais, ou mesmo que ela diminua. Ela não é algo que está na mão de outra pessoa, ela está na sua mão. Né? A gente pode até falar no conceito da gnose, do ocultismo. Né? A salvação, o começo, né, o alfa e o término disso, o ômega, então até o Ouroboros, né, a serpente que come a própria cauda, é você. Você que decide, na verdade, se a lei da atração funciona ou não. E aqui a gente vai passar algumas dicas que podem ser bastante, às vezes, meio basilares para alguns, mas às vezes bem avançado para outras pessoas. Você tem que entender que esse conceito, esse caminho, lida muito com a humildade. Todos os dias você está aprendendo algo novo. Todos os dias, na verdade, você está traçando caminhos novos. E fazendo isso, você vai ampliando cada vez mais o conhecimento, a sabedoria sobre o todo. A primeira dica que eu posso dar para você é pratique conscientização. Quando a gente vai, por exemplo, na linha da física quântica, né, e isso, na verdade, tem vários estudos, a gente vai até, por exemplo, no princípio de Heisenberg, da incerteza, você vai até mesmo na equação, né, do Paul Dirac, né, que basicamente foi um matemático também alinhado, conhecia o Heisenberg, o Schrödinger, o Max Planck, até o Einstein nessa época, que tem, por exemplo, o uso da antimatéria. Né? Então, tudo, na verdade, levava a um entendimento que, peraí, existe algo além da nossa própria compreensão, existe algo além que, na verdade, une tudo. Né? Na antiguidade, utilizava, até na alquimia, né, usam o conceito do éter. Né? Mas aí, no caso, hoje, né, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, esse vídeo para você, nós vivemos num mundo, né, numa realidade extremamente materialista, numa ciência, né, que na verdade, entre aspas, porque nós vivemos mais um cientismo, ou seja, uma religião da ciência, que ninguém pode falar o que é contra, né? Então você tem que meio que acreditar o que está sendo falado na mídia ou mesmo nas redes sociais e não discordar, né? Isso não é ciência. Ciência, na verdade, é aprendizado, é tentativa e erro, né? Essa é a verdadeira ciência. Então, a ciência que a gente vê hoje, né, como eu falei, ela é extremamente materialista. Então, ela não corresponde, por exemplo, à verdadeira ciência das antigas civilizações. Então, quanto você vai para esse desconhecido, quanto mais você vai para esse entendimento, os estudos, e aí, no caso, depende muito também da sua produtividade, você gerenciar o seu tempo. Caramba, eu posso aprender sobre isso, eu posso investir meu tempo para conseguir novas respostas. Isso é conscientização. Né? Você cada vez mais se abrir para novas possibilidades, e nessas possibilidades elas não são apenas romantizadas, né? Tem gente que às vezes tem essa perspectiva que tudo é muito bonito, né? Os filmes mostram isso, às vezes até mesmo você pode acompanhar pessoas que falam isso que é tudo muito natural, né? Às vezes para não, às vezes vai ser bem traumatizante, sim, porque na verdade para você é uma pessoa tão cética, tão pessimista em relação às coisas boas, em relação ao que o universo, né, a existência pode te proporcionar, que na verdade vai vir de uma forma que, ó, é só assim para você entender, porque você é duro na queda, você não quer aprender sobre desconhecido, você ainda quer admitir que na verdade sabe tudo, né? Então por isso que a conscientização ajuda nisso. Outro aspecto que eu vejo que é fundamental é não se preocupar tanto com o como ou quando, né? E tem muita gente, a gente vê até os nossos alunos, alunas aí ao redor do mundo, né? A gente está, né, passando aí
Até recebemos, né, as notificações aqui. Quantas pessoas já estão escutando a gente, né, estão assistindo a gente? É gratificante, mais de 75 países, né? Então, obrigado aí todo mundo que está nos acompanhando, né, em todos os países do mundo, ou mesmo galáxias, né? Nós somos intergalácticos. E aí, nesse caso, às vezes as pessoas mandam pra gente, Diego, como que eu faço isso acontecer? Mas quando eu vou ter esse dinheiro? Quando eu vou conhecer a pessoa amada? Quando, na verdade, eu vou entender tudo isso que você está me falando? Como, Diego? Como, né? E eu falo, não, você não tem que focar no como, você não tem que focar no quando, você tem que focar no que, né? Se você foca no que você quer, no momento presente, utilizando verbos, né? Então, eu tô gravando agora, eu tô usando a língua portuguesa, vocês estão me sentindo, me ouvindo, agora me escutando, né? Me assistindo. Eu tô com meu tom de voz, né? Minhas cordas vocais aqui, falando a língua portuguesa. E a língua portuguesa, além de bela, né? A gente tem, por exemplo, os tempos verbais, né? Então a nossa língua é latina, então os tempos verbais que na verdade você não gostava às vezes. Eu falei de matemática, eu falei de língua portuguesa, tem gente que não, nossa, repudia. Mas o presente, né? Eu sou, eu quero, eu posso, eu desejo, eu invisto, eu financio, eu dirijo, eu viajo, né? Olha que poder que você tem nas mãos. Ao invés de você falar, ai, como que eu vou viajar? Como eu vou ter mais dinheiro? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Quando que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer aquilo? Quando você, quando, né? Você utiliza, né, esses pronomes interrogativos como, quando, você também cria dúvida, né? Porque parece como, parece que não já é, né? Parece que não vai ser, né? E aí, no caso, entra para o terceiro aspecto, que é haja como se, né? Haja como se já tivesse acontecido. E isso, na verdade, pode ser mal entendido, né? Às vezes as pessoas elas assistiram O Segredo pela primeira vez agora, leram um livro da Rhonda Burns, ou mesmo viu alguma coisa, um documentário falando sobre a lei da atração. E é lógico que se a gente pensar, existem charlatões ou charlatãs, existem pessoas que falam isso da boca para fora, mas quando a gente começa a entender as antigas civilizações, existe algo que, na verdade, é repetitivo, porque quando você vê as frases, né? Então você vê uma pessoa há 300, 500 anos atrás falou uma coisa que uma outra pessoa falou. Não é possível. Como que a pessoa falou com as mesmas palavras, com os mesmos entendimentos, né? Com a mesma interpretação? Você vê uma frase, por exemplo, de duas pessoas lá no passado que não viveram na mesma época, ou não vivem, né, porque estão em realidades paralelas às nossas. Mas, por exemplo, Lao Tse e Sócrates. Né? Lao Tse usou a frase saber é não saber, né? Então, saber é não saber. E Sócrates disse, né? Sei que nada sei. Isso com um intervalo de 200 a 300 anos. Ou seja, como que duas pessoas falam a mesma coisa e não conviveram diretamente entre si? Então, eles detinham esse conhecimento que você também pode deter. E como você quer algo, então como você tem que agir? É como se aquilo já tivesse acontecido. Essa liberdade financeira que você quer, liberdade até mesmo em relação a emocional, né? Você às vezes está muito tensa, muito tenso em relação às coisas que estão acontecendo. E aí, no caso, tem elementos que não são respectivos a você, são externos. Logicamente que a gente não pode omitir a nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo você pode também delegar algumas tarefas para outras pessoas. Você não precisa mudar o mundo só você. Tem várias pessoas que podem te ajudar nesse processo. Com seus filhos, seu namoro, seu casamento, seu relacionamento, enfim. Tem diversas maneiras, mas o grande lance, pessoal, é você entender que, às vezes, as coisas que você está pedindo, né, e a gente entra no quarta dica, você quer aquilo, você fala, não, eu preciso disso, né? Mas você quer, mas você não precisa daquilo. Né? Guarda isso. Tá vendo às vezes no efeito ricochete. O que é o efeito ricochete? Vai e volta muito forte. Você quer algo, mas você não está precisando daquilo. Por isso que às vezes, eu quero dinheiro, Diego. Mas você não está precisando de dinheiro. Sabe o que você está precisando? Sabedoria para lidar com o dinheiro. Ah, Diego, eu quero um relacionamento. Mas você precisa o quê? De conhecimento, entender inteligência emocional para até gerenciar suas próprias emoções antes de ter um relacionamento. Muitas vezes o que você quer não é aquilo que você precisa, né? E aí, no caso, entra no quinto aspecto, que é o quê? Ser ativo de tudo isso. Né? Ao invés de você esperar alguém fazer por você, vou esperar Deus, Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, universo, Zoroastro, Javé, Jeová, um mentor espiritual arturiano, pleidiano, siriano aparecer para você,
É você que é responsável por essa transformação total. E aí, no caso, logicamente, quanto mais responsabilidade, unir todos os elementos que eu falei, conscientização, você não se preocupar com como, quando, mas o que eu preciso fazer, eu já senti, eu já pensar, caramba, isso já está acontecendo. Eu não preciso ver para crer, eu já creio antes de ver. Né? Isso é antagônico a como o mundo hoje está pré-estabelecido. Você vê hoje, por exemplo, uma sociedade imediatista, uma juventude, né? Então, o pessoal às vezes pagando pau para uma rede social como o TikTok, como se isso fosse a revolução da humanidade. Lógico que não é, né? A gente, na verdade, nós estamos julgando pessoas por 15 segundos de um vídeo mal feito dançando. Isso não é, na verdade, o universo, a existência. A gente, na verdade, está criando um falso entendimento. Então, assim, cuidado com o que você siga, porque isso reverbera dentro de você. Você tem que buscar aquilo que você quer, de verdade. Talvez você não, por exemplo, você falou, né, a gente falou de não precisa, mas tem coisas que você quer e você está precisando mesmo. Né? E é isso que você foge. Porque precisa de trabalho, dedicar o seu tempo, e aí às vezes você não quer fazer isso. Né? E até para ajudar a desmistificar muito desses problemas que vão ter em relação à lei da atração, a gente tem um curso que explica tudo sobre isso. É um passo a passo, um guia bem definitivo para você seguir daqui para frente. É só clicar, se você quiser saber mais, no primeiro link da descrição. Está aqui no nosso podcast, no nosso vídeo, onde você estiver, né, assistindo ou mesmo escutando a gente, com mais informações. Logicamente que a gente sempre indica isso para quem quer dar o próximo passo com a gente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço, pessoal.